sabendo que tá tendo um terremoto, vai estar tendo tsunami lá no Catar e não vai ter mais jogo do Flamengo lá. Você fica aqui com os donos da bola. Porque os donos da bola vai ter às 2h30. Da 1 às 2h30. Parece que tá tendo uma guerra lá. Parece que o gramado não deu certo. Tempestade de areia. É tempestade de areia. Parece que não vai ter jogo lá do Flamengo lá e tal de Paris Saint-Germain. Então fica com a Band aqui. Fica com a Band aqui, porque nós... Parece que a areia, os camelos, acho que... Os camelos comeram a bola. Os camelos comeram a bola, entendeu? Comeram a grama. Sabe os camelos? Comeram a grama. É os camelos. Sabe que os camelos lá... Acabou com tudo, vocês não têm ideia. Acabou tudo lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que Deus proteja nós. E nós é Corinthians. Nós é Corinthians hoje. É Corinthians, Vasco. Que tem o Ryan, que é um jogadorzaço. Felipe Coutinho, que era da Zona 14. Do Tite. Ô, Cruzeiro, vocês vão cair. Tchau! Tchau pra vocês. Vai, Thiago. Tchau. E amanhã termina a Fazenda também, Thiago. Graças a Deus, hein? Graças a Deus que a Fazenda termina também. Porque o mundo tá terminando, não é verdade? Aí vocês vão pra Fazenda, vai pro raio que eu parta, assistir o jogo do raio que eu parta, porque os donos da bola, 7K, Bet, é os donos da bola. Não é verdade, Veloso? É verdade, é verdade. E a hora que o jogo for remarcado, a gente E avisa. a hora que o jogo for remarcado, nós vamos avisar aqui na Band, porque na outra televisão que vai passar o jogo. E parece que acabou. E parece que acabou. E parece que não vai ter jogo. Parece que a FIFA não quer mais. Os camelos tomaram toda a água Acabou. dos caras. Acabou a água dos caras, Veloso. Não acabou? Não dá pra tomar banho, não dá pra lavar o saco, não dá pra lavar o subaco, não dá pra nada. Não vai ter jogo. Fica com nós aqui, porque nós é Corinthians, nós é Band, porque Band é Band. Não é verdade mesmo? Então tá, já dei o meu spoiler em relação a tudo que vai acontecer. Veloso, monstro sagrado. A gente vai conversar muito sobre esse jogo incrível. O que eu sei, Veloso... O que você sabe? Me conta que você sabe. Não, eu sei um monte de coisa. Eu sei. Mas tem coisa que a gente sabe, Aí não pode a gente não contar. pode falar. Ô, Fran, um abração pra você aí, Fran. Fica com Deus aí. Deus abençoe. Parabéns ao Fran. Parabéns ao Nenê, que estão... Só o departamento amador, eles conseguiram diminuir 7 milhões. Precisamente 6.966.000. O amador do Corinthians. 7 milhões no ano. No ano, tá. Vocês imaginam só o que deve ter sido feito lá. Parabéns ao Fran, parabéns ao Nenê, parabéns ao Damian, né, Cascão? Que é o nome, Damian, parabéns você. De tudo que você está fazendo pro departamento amador do Corinthians, que departamento amador de clube de futebol é aquele que elege presidente. É aquele que as pessoas ficam ricas. É aquele que as pessoas acabam com o clube. Essa é a grande verdade. Tá aqui um menino de 22 anos, quando jogava no Corinthians, ele saiu livre, sendo campeão brasileiro, que é um absurdo. Espero que o Breno Bidon não aconteça isso, que não aconteça isso com o Pedro Choca, que não aconteça isso com o André, o volante, que é craque de bola, moleque maravilhoso. Ô, Rian, deixa eu dar um conselho pra você. Eu tô sabendo umas paradas aí, irmão. Passarinho que acompanha o morcego, Rian, dorme de cabeça pra baixo, irmão. E o que eu fiquei sabendo, se realmente for verdade, você só espera, hein? Você só espera que aqui comigo não tem negócio não, hein? Olha lá. É pancada, hein? É pancada, viu, Rian? Tá? Eu vou falar pro Léo Dias, viu? Se eu falar pro Léo Dias, você vai ver o que vai acontecer. Só pra você saber só, que eu já tô sabendo, hein? É o seguinte, o que eu sei é que o Roberto e o Memphis não treinaram, o que todo mundo já deu, porque ele não foi pro campo, mas que os dois vão jogar. E que o Roberto realmente está machucado. Mas que ele está fazendo um esforço danado para jogar. Qual a importância do Memphis Depay e do Roberto no jogo de hoje contra o Vasco, que é um baita de um clube. É o maior clube do Rio de Janeiro. Não é Flamengo, não, é Vasco. É Vasco, que é um time que cai 4 vezes e tem a torcida que tem, me desculpa. O Vasco é monstruoso. O Vasco é um time incrível. E tem um menino que é craque, que vai ser melhor que o Adriano, que é o Ryan. E o Felipe Coutinho, que é bom de bola. Já fez 11 gols na temporada.
em 50 e poucos jogos. O que ia entender do Yuri Alberto, Memphis, Felipe Coutinho e Ryan pro jogo de hoje, que é o primeiro, Veloso? É o primeiro, boa tarde. Vai passar o Réveillon no Guarujá? Vou passar lá aquela queima de fogos espetacular, a gente vai estar lá. E aí? Estão prometendo E aí? um negócio. Aí a gente vai explodir o rojão pra Vai todo explode lado. Ah, tudo. explode tudo. Não é não, Veloso? É, o quarto vai tremer lá com os fogos. Exatamente, Veloso. O quarto vai tremer lá com os fogos. Agora, faltam 2 jogos para terminar a temporada, né? 2 jogos só. É normal que o jogador chegue desgastado, chegue cansado, chegue com dor. Faltando 2 jogos para terminar a temporada. E é momento de superação. É final de Copa do Brasil. Vou te falar, eu já joguei com o braço até meio encolhido, meio curto, assim, com dor, com uma lesão no ombro. E aí você vai pro pau, você vai pro jogo, porque é um jogo que vale muito, que vale a temporada. E não tem como se preservar, como se poupar. Tem que ir com tudo. É normal o Dorival tirar os caras, porque fisicamente ó, não vai mudar nada. O cara já treinou o ano inteiro, tá com a bateria carregada e vai pro jogo fisicamente, não atrapalha nada. E preservar os caras, estão com um pouco de dor, faz um tratamento, recupera um pouco e aí vai com tudo pro jogo, porque é final de campeonato, o Corinthians começa a disputar hoje a final em casa e tem que abrir vantagem. Tem que abrir vantagem. Vamos lá. A gente tem aqui os 2 times. O Bruno Miliose, que por sinal, dá informação para vocês aqui, e que o Bruno Miliose vai, porque ele é da Rádio Bandeirantes, menino maravilhoso, né? Ontem, a verdade, teve festa de confraternização por parte do Palmeiras, Maurício Gagliotti, que para mim é o maior presidente da história do Palmeiras, não tá mais com a Leila. Pode até me desmentir, viu, Gagliotti? E você também, Leila. Não tá mais por quê? E aí, parabéns pra você, Gagliotti. Não é a favor de golpe. O Gagliotti não é a favor do golpe. Por que ele não é a favor do golpe? Porque a Leila, juntamente com aquilo que ela deu em entrevista para a ESPN, que o senhor estava lá, com o Jean Oddi, que é um baita do jornalista. Em Lima. Em Lima, um baita do jornalista, com a Lili Nascimento, que por sinal tem tudo a ver com o Capitão Nascimento, porque o pai dela também é polícia igual o meu, não é verdade? E aí é o seguinte, o Gagliotti foi pro outro lado, meu irmão. O Gagliotti foi pro Paulo, que eu pedi pra você escrever aqui, Buozzi. O Gagliotti foi pro Paulo Buozzi. E ontem, teve um pau do José... Corona Neto. José Corona Neto. Corona, se é Corona... Corona é quem que nunca tomou Corona, né? Não é Corona, cerveja? Corona, é. E também não tem um negócio... Não tem chuveiro também, Corona ou não? Tem também. Tem também. Tem também. Então, chuveiro Corona. Cerveja Corona. Nós estamos tudo de Corona. Porque nós é Corona. O Corona aqui deu pau, a Leila deu também. Vocês imaginam só o que acontece no Corinthians? Xarope. Quer xarope? Peraí. Tem xarope aí? Tá uma farmacinha aí, é. Eu tenho a farmácia. Tem uma farmácia aí atrás. Quem que tossiu? Pode falar. Xarope. Iluminação, né? Um golinho d'água. Toma. Toma um pouquinho. Sombrai. Levanta os braços. Abaixa os braços. Não é Sombrai? Sombrai. Eu não sei. Minha avó falava Sombrai. É, minha mãe também. Minha mãe também. Sombrai. É o seguinte. Aí, meu irmão, o pau tá torando lá. E isso com os caras indo pra final da Libertadores, final do Brasileiro, entregaram o Brasileiro e tomaram o pau do Corinthians. E aí, o pau tá... É mentira, isso é verdade. Bruno Miliose. Absolutamente verdade, craque. Boa tarde para você, para o amigo ligar aqui nos Donos da Bola. Ontem, na reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, o José Corona Neto pediu a palavra e criticou a Leila Pereira pela gestão em 2025. Disse que não dá para gastar 700 milhões e não ganhar nenhum título. Segundo ele, em 2 anos, o Palmeiras ganhou um paulistinha. Foi a palavra que o conselheiro utilizou. A Leila ficou furiosa, tem um áudio depois que a gente pode soltar da resposta dela. E ele também criticou essa movimentação da Leila de buscar um terceiro mandato, que termina em 27, e ela já estaria arquitetando uma espécie de mudança para que pudesse assumir também por mais 3 anos até 2030. Claro que isso não pegou bem e por isso as movimentações quentes nos bastidores. E vou dizer outra coisa, hein? Se for mentira minha, a assessoria, os assessorzinhos do Palmeiras, eles podem mandar aqui uma notificação pro Denis, pro Schneider, pro Johnny Saad, pro Ricardo, para quem quer quiser. Vocês estão acostumados a mandar memorando aqui. Aí é o seguinte, o que eu sei é que a Leila já é a investidora do Vasco pro ano que vem.
ela vai ser a parceira com o Vasco no ano que vem. Ela e Pedrinho, que é o Vasco, vai ser comandado pela Crefisa. E isso é pedra 90. E que, pra mim, o Pedrinho tá certo, que é um baita do presidente, do que esse cara tá fazendo do Vasco. Agora é o seguinte, o mundo vai ter que saber sobre isso. Porque se ela ama tanto o Palmeiras, vamos ver o que vai acontecer. E aí, querer dar golpe, como deu o Juvenal, como deu um monte de gente, como todos fizeram durante 30 anos ficando em clube de futebol, e aí vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente vai colocar aqui os áudios que a gente tem e que vazou para tudo quanto é lugar. É o seguinte, qual a ideia do Ryan e do Felipe Coutinho, o Roberto e Memphis, no jogo de hoje, que são 4 jogadores que podem decidir a parada aí da Copa do Brasil? Rosinei. Boa tarde, craque. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Craque, realmente são 4 jogadores fundamentais, né? O Ryan e o Coutinho pelo lado do Vasco e o Alberto e Memphis pelo lado do Corinthians. São jogadores decisivos, né? Como o próprio Veloso falou, são jogadores acostumados a decidir jogos, grande como esse, uma final, né? E a gente sempre tem aquele velho ditado, né? Final não se joga, final se ganha. Então, se realmente o Dorival descansou esses jogadores para ele estar apto para essa partida, é porque ele está pensando justamente nisso. Tem que entrar para vencer, tem que entrar para entregar tudo pelo lado do Corinthians. Do Vasco a mesma coisa, são os jogadores fundamentais. O Ryan, para mim, entre eles, é o jogador hoje. E na Copa do Brasil, dá uma olhada no Ryan aqui, irmão. Não marca o Ryan pra vocês verem hoje. Exatamente. É o jogador que, nesse momento atual, é o que está mais, com mais qualidade física, né? Porque é um garoto que vem surgindo hoje no futebol. Ele é bom de bola, né, irmão? E joga muita bola. É mais decisivo nesse momento para mim. Qual a ideia? Deixa aqui, pode deixar aqui, ó. Pode decidir números de Yuri Alberto na Copa do Brasil. É pife, Yuri Alberto. Mas você vai fazer 2 gols hoje, Yuri Alberto. Você vai fazer 2 hoje. O Corinthians ganha o jogo hoje. O Corinthians ganha o jogo com 2 gols do Yuri Alberto hoje. É o seguinte, ó, e vai ganhar mesmo. Mas os números do Ryan, que é craque esse menino, o que pensar dele? Bruno Miliose, tá aqui esses 2 meninos que são bons de bola, hein? Muito bons de bola. Tem que tomar muito cuidado, craque, porque ele é muito rápido, ele é forte, tem 1,85 m, um jogador de muito futuro. E o problema é que não é só ele, né? O Vasco tem um ataque muito rápido. É o Gomes de um lado, o Moreira do outro. E o Corinthians não é um time muito rápido. Hoje em dia o Corinthians tem um time um pouco mais pesado, inclusive na parte física, com muitos jogadores descontados. Então, muita atenção com o Ryan. Só que tem um detalhe, craque, a defesa do Vasco, Qual seria o detalhe? nos últimos 10 jogos, tomou gol em todos. Então, Nos o Vasco... últimos 10 jogos, perdeu 8. Isso, tomou gol em todos. Mesmo No Campeonato Brasileiro, perdeu 19. Perdeu um turno inteiro. Então o ataque do E Corinthians só vai ter não chance. caiu porque ganhou de 5-1 do Internacional. E eu tenho uma bomba do Internacional. Eu vou dar amanhã. Amanhã? Irmão, eu tenho uma bomba, mas é bomba mesmo. Do Internacional, vocês não têm ideia. Mas é mais bomba, eu não sei se é bomba do Internacional ou ruim. Acho até que é, não sei. Vocês vão ver só. Amanhã eu falo aqui. Amanhã eu falo aqui. E aí, Bruno Miliose? E é isso, o Vasco sofre gols em todos os jogos. Os últimos 10 jogos tomou gol em todos, mesmo nesses 5-1 sobre o Inter, quando ganhou do Fluminense por 2-1. Então o Corinthians vai ter chances. Os atacantes estão descontados, não treinaram, Memphis e Yuri, mas a bola vai chegar. E a tendência é que o Garro jogue também, o que vai facilitar bastante para o Corinthians. Qual a ideia do time do Fernando Diniz? Que a gente não sabe como é que vai jogar. Se vai ser aquele time que vai meter 5, 6, ou que vai tomar 5 ou 6. Qual a ideia do Corinthians? E aí, pensando no Memphis e pensando no Felipe Coutinho. Qual a visão desses 2 meninos, Veloso? 2 meninos mais experientes. Pra mim... 2 craques, né? 2 craques de bola. O Memphis é craque de bola. Eu nunca deixei de falar que ele é craque. Só que ele não quer jogar, ele tá andando em campo. Só que ele foi importante no jogo do São Paulo. Ele tá sendo e decisivo. na Copa do Brasil, ele foi decisivo. E ele, hoje, é muito importante. E mais, bateu o pênalti, irmão. Bateu o pênalti. Tá tudo certo. E é um jogadorzaço. Qual a ideia dos 2 jogadores em relação ao jogo de hoje na Neoquímica Arena? É jogo para esse tipo de jogador, né? Esse tipo de jogador chama responsabilidade. Tanto o Felipe Coutinho do lado do Vasco, como o Memphis do lado do Corinthians. E a gente já viu que o Memphis, no jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, decidiu 1-0. Foi jogar lá no Mineirão, 1-0, gol dele. Os números iguais aí. Olha como é que o Memphis joga pouco. Olha o Felipe Coutinho. Sim. Hã?
Mas os números... Parabéns ao Felipe Coutinho, hein? Parabéns ao Felipe Coutinho, irmão. Tem o dobro, 5 assistências a mais do que o Felipe Coutinho, né? O dobro. Então o Memphis realmente, nesses momentos decisivos, aparece muito. Então é o cara Mas que são pode dois craques de bola, irmão. 2 craques. É um cara que pode ajudar demais o Corinthians, aparece num jogo como esse, não se esconde, chama a responsabilidade e tá bem para jogar, né? E como falei na abertura, faltam 2 jogos para terminar a temporada. Então não tem que se poupar, é decisão de campeonato. Acho que o Memphis tem tudo para ser decisivo de novo. E com relação à defesa do Vasco, que a única certeza que a gente tem é que 1 ou 2 bolas eles vão entregar. Eles vão entregar, que é sempre assim, todo jogo eles entregam. Então o Vasco tem que tomar cuidado para não ter uma desvantagem que seja irreversível no Maracanã no jogo de hoje. Qual a ideia do Memphis, que vem de contusão, Yuri Alberto, que veio de contusão, Garro, que veio de contusão, Ranieri, que veio de contusão? Mentira minha? Não é verdade? Pendurados, né? Hã? Pendurados tem que tomar cuidado. Fora os pendurados. São 7 titulares. Eu sempre tive a ideia que esse jogo é mais importante daquele que vai ter. E aqueles que estão pendurados, meu irmão, joga a bola, truta. Se tomar um terceiro, dane-se. Mas não pode perder o Hugo. Eu sei, mas você não vai deixar de fazer Pode uma perder o falta. Eu sei, Veloso. Mas você não vai deixar de... O Hugo, o cara vai vir driblando. Aí ele vai deixar de dividir a bola porque Não tá pode com amarelo. tomar cartão besta. Não pode segurar a isso. bola e Segurar tomar um cartão. dar um empurrão reclamar besta, do juiz. reclamar do Aí juiz. não pode fazer essas Porque coisas. o juiz, de 7 jogos que o Corinthians fez com esse árbitro aí, perdeu 5 e empatou 2. Você acha que o Vasco é forte na CBF ou não? Pô, que palhaçada aí. Ô, Fabinho Soldado, você tá fazendo aí, irmão? Como é que pode? De 7 jogos, perdeu 5 e empatou 2 com esse cara aí. E esse cara vai aprontar hoje lá. Eu duvido que ele não vai tirar 3 caras do Corinthians. Duvido, Odó. Vocês vão ver só. E a lista, craque, os pendurados. Dá a lista aí. Gustavo Henrique é um deles, É um pendurado. deles, ó. Gustavo, Hugo Souza tá pendurado. Mateuzinho. Mateuzinho. Os Gustavo 2 Henrique. zagueiros, Gustavo Henrique e André Ramalho. Meio de campo, Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro. E é isso. O Angeleri também, mas tá no banco, né? Então são esses os pendurados. Vamos lá. Qual a ideia dos dois, do Memphis e também do Felipe Coutinho, que joga hoje, né? Juntamente com a torcida do Corinthians, que a gente vai colocar daqui a pouco. Rosinei, Craque, você que foi campeão no Corinthians. Craque. Brasileiro! Brasileiro, craque. O Memphis, pra mim, é um jogador muito decisivo e é muito importante ter esse tipo de jogador dentro de campo. O Memphis foi decisivo, como o próprio Veloso falou, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, jogou muita bola o primeiro jogo lá. Esse jogo em casa não foi tão bem, mas foi lá, assumiu a responsabilidade, bateu o pênalti e bateu muito bem. É um jogador fundamental para o Corinthians hoje dentro da Neoquímica Arena. É um jogador que chama a responsabilidade, os números dele são bons, craque. Poucos jogos de 2025, né? Jogou pouco, mas os números dele é muito bom. São 49 jogos, né? 11 gols ele faz aí, né? 10 assistências. Então, assim, os números dele são bons. Com relação ao Felipe Coutinho, ele teve uma evolução gigantesca, também passou por esse processo de lesões, né? Que isso, infelizmente, afeta demais o jogador, mas o Felipe Coutinho é outro craque também, e não pode dar espaço para ele, porque ele finaliza muito bem de fora da área. A verdade, pra mim, o Memphis é muito mais decisivo do que o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é um articulador. O Memphis, se ele quiser jogar hoje, se ele tiver legal, se conversou com o pessoal, esse cara... E tem uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu ontem, Bruno Ilhose, Rosinei, e também, dificilmente eu vejo o Memphis ter facilidade para fazer gol. Dificilmente eu vejo os caras meter a bola para ele numa situação tranquila para fazer gol. Sempre ele que tem que Ele criar. tem que criar, é verdade. Pode prestar atenção. E é uma dificuldade que para ele. Então, os jogadores que jogam no meio-campo têm que facilitar pro cara. Porque ele pegando a bola, ele desconcerta o adversário. O que você pensa disso, Bruno Milhose? Craque, o Memphis certamente não estava vivendo o melhor ano dele, né? Ano passado foi melhor do que o atual no Corinthians. Só que o Corinthians estava há 6 anos sem conquistar um título, venceu o Paulista e está em outra final, isso quando ele chegou. Então, certamente é um cara que elevou o patamar do Corinthians no sentido de brigar por coisas grandes. Ele traz seus jogadores e certamente é um cara que, pelo que a gente vê, é querido no vestiário. Então é importante valorizar a figura do Memphis e a do Coutinho, craque. É um jogador que, assim, para mim particularmente, ainda teria lugar na seleção, porque não tem outro cara na função dele jogando hoje. Desculpa, filho. Acho que não. Se o Coutinho tiver para a seleção, nós estamos mortos. É que não tem outro 10, outro armador. Não, eu é respeito um cara a de opinião, qualidade, filho. A sabe? gente está discutindo. Para mim, se a gente depender do Felipe Coutinho para disputar a Copa do Mundo, você esquece o Estevam, você esquece o Rodrigo,
Não, Sabe? tem razão. Não dá, cara, desculpa. Mas eu acho que o tempo dele já foi. Foi 2 Copas do Mundo, não fez um gol, sabe? Desculpa. Teve eu muita acho que oportunidade, né? Teve muito. Já teve, a gente tem que dar oportunidade pra outros. Matheus Pereira. Pra mim, o Matheus Pereira é muito melhor que ele, pô. É verdade. Se tem alguém que tem. Não, assim, Não, a é. gente tá discutindo, filho. Sim. A gente tá vendo futebol. Eu sei, eu respeito. Mas eu prefiro o Matheus Pereira do que o Felipe Coutinho numa Copa do Mundo. Que, por sinal, o Matheus Pereira jogou muito esse ano com a camisa 10 da equipe do Cruzeiro. E que, por sinal, os caras contrataram o Tite lá pra mandar embora o... Que é sempre assim, né? Treinador, né? Como o treinador gosta de fazer mal pras pessoas, né? Como eles têm ódio de jogador, né? Como eles não têm humildade, né? Como nós, jogadores, muitas vezes, a gente tem que abaixar a cabeça, né? A gente tem que ficar quietinho, né? Colocar o rabo entre as pernas. E aí chega lá pra desfazer daquilo que os outros não têm a capacidade de fazer com o Gabigol, que merece também ser criticado por todo mundo. Voltando pra você, Bruno Biliose. E é isso, craque. Valorizar a função do Coutinho no time do Vasco, que teve muitos problemas no ano. Um time que também está endividado, assim como o Corinthians. E chega a uma final, o Fernando Diniz conseguiu usar o melhor do Coutinho, recuperar esse jogador, que hoje tem que ser marcado, cara. O Ranieri tem que grudar nele o jogo inteiro, senão o Corinthians vai ter problemas. Vamos lá, então. Cuidado, Cascão, quando eles terminam de falar. Eu tenho aqui o Corinthians. O Corinthians é o Corinthians. Vocês podem aí achar que não é. Vocês podem ter inveja que vocês têm. Meu irmão, hoje é 50 mil pessoas. Hoje é tapa na orelha, hein? Hoje é tapa na orelha, hein? Hoje é tapa na orelha. Não tem... É sangue no olho, truta. Aí, Gaviões, Estopim, aí, Pavilhão, Camisa 12, todos que vão lá, parem de ficar com o celular. É pra ficar lá em cima dos caras. É isso que é pra fazer. Teve a invasão em 2000 e eu estava lá. E eu fiz o jogo, sabe com quem? Luciano do Vale, que infelizmente morreu, Robert Dinamite. Vocês dois, espera mais uns 30 anos que eu vou encontrar vocês aí. Agora eu não quero. Agora eu não tô com vontade. pressa, não. Eu não tô com pressa. E eu fiz a final aqui na Band. Eu fiz a final aqui. Como meu segundo ano de comentarista. Eu ultrapassei muitos caras que estavam aqui. E eu fiz a final 99 com o Luciano você fez do Vale. também, não fez? 99 também. 99 eu do tava. Atlético Mineiro. Pô, falei bem de você, Veloso. É, Galo e Corinthians. Cara, em Corinthians, eu comecei lá, em 2000 eu tava lá. Eu, Luciano e Roberto Dinamite, monstro sagrado. O maior jogador da história do Vasco. O maior jogador. E o Corinthians invadiu o Maracanã. E vai invadir de novo. Pode colocar aí, Cascão, bota aí. Tem os gols aí, Cascão, ou não? Narrado ou não? Não, eu quero a invasão, e essa é a invasão, Edu. Quero o gol de Copa do Brasil, que já passou aí. Essa aí, ó, Edu Gaspar, Dinei, Índio, né? Pô, Rincon, meu grande amigo Rincon, meu parceiro Rincon. Fábio Luciano, que jogadorzaço. Tem zagueiro no futebol de hoje igual o Fábio Luciano? Os caras falam que o Léo Ortiz é bom pra caramba. Léo Pereira é bom pra caramba. Gustavo Gomes é bom, mas o Fábio Luciano é melhor que todos eles juntos. Eu gostava e respeitava demais. É um cara de outro nível também, além de craque. Marcelinho Carioca, que por sinal passou na Rede TV ontem, né, Marcelinho? O seu sequestro, eu tava assistindo. Ele, Marcelinho. Marcelinho, 4 horas da manhã, foi entregar os convites. Convite. Mas hoje não tem WhatsApp, Veloso? Tem, hoje Você não manda direto? Por e-mail, por QR WhatsApp. Como é? Não tem o QR Code? Tecnologia, é. Mas ele, como é um cara, Ele quer ir presencial. pessoalmente, Presencial, quer ir ele lá. quis ir lá. Ir lá, entregar na mão. Tomou uns tapas por orelha, Marcelinho. Pareceu com o olho roxo. Marcelinho, você é o cara, irmão. Que por sinal, o Marcelinho Carioca fez o gol do título da Copa do Brasil, meu irmão. Ele fez aqui e fez lá. Marcelinho Carioca é o maior batedor de faltas do mundo. Ninguém é maior que ele. Nem Pelé, nem Rivelino, eu, Éder, Nelinho. Se juntar tudo nós, não dá o Marcelinho Carioca, irmão. Esse cara foi uma injustiça. O Marcelinho Carioca não ter ido na Copa de 98 e de 2002. Injustiça. Sacanagem. Sacanagem. Tem os gols do Mundial aí? Bota os pênaltis aí, meu Deus do céu, que eu tava lá. Lá vai Rincon, autorizado, bateu Rincon na trave, gol do Corinthians!
Rincon bateu na trave e entrou. Aqui no Maracanã, deu as costas pro Romário. Ficou de frente, também tá fazendo o charmezinho, lá vai Romário, atenção, bateu! Gol! O Dida quase pegou, passou debaixo do braço dele! Fernando Baiano. Como disse o Neto, é um exímio cobrador, lá vai pra bola, bateu! Gol do Corinthians! Alex Oliveira pelo Vasco, Dida do lado do Corinthians, São Dida. Lá vai Alex, bateu, gol do Vasco com categoria. Elton, não olhou para o Elton. Elton deve estar pensando para que lado que eu vou. Lá vai Luizão, autorizado, bateu, gol do Corinthians, 3-2. Histórico. Primeiro organizado, oficializado, carimbado pela FIFA. Lá vai Gilberto, Dida no meio do gol. Atenção, partiu. Dida pegou o penal. Dida faz a galera do Corinthians explodir no Maracanã. Não tomou distância, lá vai Edu, bateu, gol do Corinthians. Edu. Lá vai Viola, atenção, bateu, gol do Vasco. Veja só, torcida do Corinthians no Brasil todinha, lá vai Marcelinho, bateu, defendeu Elton. 4-3, veja bem, o Corinthians está na frente, o Edmundo vai bater. Se o Edmundo fizer empate aí, vamos para a série alternada. Se não fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, partiu para fora. Corinthians, primeiro campeão do mundo. Corinthians, campeão do mundo. Dá uma olhada no Maracanã. Eu tava lá, irmão. Dá uma olhada na torcida do Corinthians no Maracanã. Rosinei. Craque, é absurdo, né? A torcida do Corinthians é impressionante. É impressionante o que faz, o que tem feito, o que vem fazendo. É incrível, essa torcida, ela motiva, ela traz o jogador cada vez traz mais motivação para os atletas dentro de campo. É diferente demais, é diferente. O time às vezes está perdendo, eles estão cantando, motivando, fazendo com que o jogador... perdendo eles são mais... Exatamente. Eu não vou falar mais palavrão aqui, não posso mais falar. Essa torcida ajuda eu, Veloso. É incrível. Que bom. É incrível. Você nunca falou palavrão, Veloso? Eu falo pouco. Eu tenho fiscal em casa. O fiscal, eu vi o fiscal. Tem um fiscal em casa que não é fácil. Vamos lá. Bruno Migliozzi, qual a ideia da torcida do Corinthians? Não só no jogo de hoje, mas também no jogo de domingo no Maracanã. Só que é no Maracanã, irmão. É no Maracanã. Que essa é a segunda invasão no Maracanã. Que a primeira foi em 76. Eu não sei se o Cascão tem 76 aí. 76 foi brincadeira. Se você perguntar para 500 mil corintianos, eu tava lá. Todos estavam lá. No gol do Pelé, lá no Juventus, da Javari, cabe 4 mil pessoas. 1 milhão de pessoas estavam lá. Todo mundo estava lá. Mas aqui tá a imagem. Alaudinei, olha todo mundo lá. Edu Gaspar, todo mundo. Firme e forte. O Luiz, que tá agora lá. O Luiz... Menino, bem esquerdo. Luiz Mário, que hoje é comentarista. O Augusto, lateral esquerdo. Marcelinho Carioca. Batata, grande Batata. Gilmar Fubá. Que saudade do Gilmar Fubá. Ô, Gisele, um beijo no seu coração, esposa do Gilmar Fubá. Um beijo pra você, viu, Gisele? E aí, qual a ideia do Corinthians hoje? 50 mil pessoas e também no domingo. Isso pode ser porque a torcida do Vasco também é torcida do Vasco, hein, Cascão? E justamente por isso, craque, acho que a gente não vai ter aquela cena como teve no Mineirão, em que os visitantes do Corinthians calaram a torcida do Cruzeiro, porque a do Vasco é muito barulhenta também, assim como a do Corinthians. Vale destacar, né, o Osmar Stabile brigou nos bastidores e conseguiu aumentar a carga de ingressos do Corinthians como visitante. Agora, 4 mil corintianos no jogo do Maracanã, então não vai ser uma invasão como a gente teve aí nos exemplos, mas vai ser com certeza uma boa presença e hoje, né, para 50 mil pessoas, uma festa maravilhosa. Qual a ideia do Corinthians jogar no primeiro jogo hoje
Olha o time do Corinthians. Tem o time do Corinthians aí, Cascão? Vamos colocar aí, então. Vamos lá. Bota o time do Corinthians aí, que eu acho que é o provável time do Corinthians. E aí, vamos lá. Bruno Migliozzi, como fosse na rádio Craque Neto. Vou te tirar aqui, não tô brincando. Na rádio Bandeirantes, dá o time... Vamos lá, Bruno Migliozzi, time do Corinthians. Escalando o Corinthians, com Hugo Souza, o herói da Copa do Brasil no gol. Na direita, Mateuzinho. Linha de zaga de Gustavo Henrique, André Ramalho. Pela esquerda, também herói Matheus Bidu. Meio de campo, Capitão Maicon, Breno Bidon, José Martínez ou Ranielli, Rodrigo Garro, Memphis Depay. E no comando de ataque, Yuri Alberto. Então vamos lá. Se jogar o Ranielli, seria excepcional pro Corinthians. Porque o Ranielli é o melhor jogador do Corinthians, tirando o Hugo. Tirando o Hugo. Eu acho que ele vai jogar. É o Ranielli. E pra mim ele vai jogar. O que pensar desse time enfrentando o Vasco? Bota o Vasco pra mim, Cascão, que eu volto pro Corinthians. Bota o Vasco pra mim. Bota o time do Vasco. Time grande. Time grandaço. Time monstruoso. Torcida monstruosa. É um time que tá perdendo de 10 jogos, perdeu 8, 19. Tem um treinador que é perna de anão e não tem problema se ganhar o título. Pode chegar o pau. Pode falar o que quiser de mim, porque eu não tenho medo das pessoas me criticarem. Eu não tenho medo das pessoas falarem mal de mim. Eu não tenho medo de cancelamento. Eu já nasci cancelado, irmão. Não era nem pra ter nascido. Sacou? Aí eu saí de dentro da minha mãe. Forçou. Aí eu forcei. Eu nasci de 5 quilos. Eu forcei. Rapaz. 5 quilos. Parto normal. Da dona Noêmia. Saí e falei, é Corinthians! É Corinthians! Olha que eu saí da periquita da minha saiu mãe. falando. É Corinthians! É Corinthians! É Corinthians! Aqui é Corinthians! Salve o Corinthians! Saiu da onde, craque? Da periquita da minha mamãe. O time do Vasco, Bruno Migliozzi. Do técnico Fernando Diniz, em Léo Jardim, Paulo Henrique, lateral de seleção brasileira, linha de zaga de Robert Renan, ex-Corinthians, Carlos Cuesta, o Pumita joga na esquerda porque o Piton tá Gol machucado. de bola, hein? Mas Meio tá de campo, torto, né? Thiago Mendes, Cauã Barros e Felipe Coutinho. No ataque, Andrés Gomes, Nuno Moreira, português, e o Ryan. Agora volta pro Corinthians. Qual a ideia desse time no jogo de hoje, enfrentando o Vasco, pra você, Veloso, Rosinei e Bruno Migliozzi? O time do Antes Corinthians- disso, desculpa. Fala. A gente ganhou, nós ganhamos. Foi eu não, pô. Pô, não posso mais falar palavrão. Eu prometi. Aqui, ó, na telinha. Os donos da bola, melhor programa esportivo. Foram 67 milhões de votos que teve na telinha e nós ganhamos, que vocês todos aqui, viu? Você ganhou. Você ganhou. Você ganhou. Tá bom? Você ganhou. Filma ele agora aqui. Você ganhou. Você ganhou, é nós, pô. Você ganhou, Ricardo. Vem cá, Ricardo. Você ganhou, vem cá. Nós ganhamos. Vem cá, Java. Vem cá, Tom. Nós ganhamos. Tá aqui, ó. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Pode botar a câmera que quiser aí, Latino. Se funcionar a câmera, você coloca. Se não funcionar, você não coloca. A Tamires ganhou. A Tamires ganhou. Vem cá, o segurança. Segurança ganhou. Você é novo aqui, irmão? Quanto tempo? 9 meses. Então você não ganhou, não. Pode sair. Você não ganhou, não. Pode sair. Aqui, ó. Aqui, ó. Ganhou aqui, ó. Gustavo ganhou. Todos nós ganhamos. Tá certo? Obrigado a vocês todos. Marquinho, Pedrão. Marquinho. Mas o Marquinho também. Marquinho é aquele negócio. Marquinho Pedrão. pesou na bola com nós. O cara vendeu melzinho pra nós compramos melzinho. Pô, aí, melzinho, coração. Quem que teve infarto? Marquinho partiu. Quem infartou, meu? Marquinho. Por quê? Falcando Ele King vendia aqui. um e tomava um. Pois é. Ele Aí deu infarto no Marquinho. É o seguinte, primeiro, na sua ideia, qual a ideia desse time, depois eu faço 7K, esse time com o Rodrigo Garro. Ô, Rodrigo Garro, parabéns aí, Rodrigo Garro. Jogou muito o último jogo, mesmo estando na reserva. Rosinei, o craque da camisa número 8. Craque, o Rodrigo Garro, pra mim, é um jogador fundamental para esse jogo de hoje. É um jogador que articula, que consegue municiar bem o Yuri Alberto e também o Memphis. Eu só, nessa escalação aí, eu só trocaria realmente, colocaria o Ranielli ali, que pra mim também é o melhor jogador do Corinthians, que também dá uma consistência maior na parte defensiva ali. Então, acho que só dessa escalação eu só mudaria também o José Martínez. No lugar dele, eu colocaria o Ranielli, porque o time realmente é muito bom. O time do Corinthians, individualmente, é muito superior ao do Vasco. A gente olhar nome por nome aí, principalmente o time titular, né?
é muito melhor que o do Vasco e ninguém desse time do Corinthians hoje, a gente pode apontar que está vivendo um mau momento. Não tem um jogador. A gente pode falar do Yuri de lesão. Tá jogando muito. Então, a gente pode falar do André Yuri Ramalho, lesão, parte física. Gustavo Henrique, mas tecnicamente, cracaço. todos estão bem. Matheus Bidu, Breno Bidon, um monstro de jogador. Todos estão bem. Maico melhorou. Ranieri é o craque do time. E o Roberto, machucado. Então, esse Mas é o é problema. fazedor de gol. Rodrigo Garro, bom de bola, e Memphis é o fenômeno do time. Todos eles estão bem. O Isso. único problema é o Yuri, com esse problema físico, né? Mas o momento deles é bem melhor que os jogadores do O cara Vasco. quer também de Lamborghini toda hora, né? Apertadinho, né? Namorada nova. Lamborghini. Trabalha. Às vezes dói o pubis mesmo, hein? Tá doendo o pubis, né, Roberto? Dói mesmo, velho. A Camilinha sabe disso. Vamos lá. Quem ganha o jogo hoje pra você? O Corinthians ganha. bom, Cascão. O Corinthians ganha hoje. Desculpa, eu escutei. O Corinthians ganha. Pra mim, o Corinthians ganha o jogo hoje de 2-0. 2 gols do Roberto. Ô, Roberto, presta atenção, Roberto. Presta atenção. Olha Você, lá. sua mãe, seu pai, todo mundo. Joga aqui, ó. Aqui, Roberto. Aqui, ó. 3 passinhos. 1, 2, 3, 4, 5 passinhos e 3 passinhos. É aqui! É aqui! Não sai pra lá! É ali! Tá bom, Roberto? Você vai fazer 2 gols hoje. Escuta o que eu tô falando. Os caras vão entregar o ouro pra você. Seu Zinei. Pra mim, o Corinthians ganha também 2-0. Bruno Miliose. Dá pra matar hoje, craque. Quando isso for efetivo, mata hoje o título da Copa do Brasil por 2 ou 3-0. Vamos lá. Qual a ideia do Roberto, que está machucado, mas ao mesmo tempo ele é raçudo demais. Não é não, Veloso? É verdade, a gente já viu o Yuri se recuperar em período aí recorde, né? Tá à disposição do Dorival. É um cara que não se entrega, um cara que faz a recuperação, que surpreende até o departamento médico e hoje vai pro sacrifício, aí tá com dor, vai ter que jogar, é final de campeonato. 2 picanha e meia. Pois é. Sem gordura. Isso é um bom Finalzinha. sacrifício, né? É um bom sacrifício. Tá louco? Vai estar com dor e vai pro jogo. Picanha boa divina as carnes, né? É boa, boa. É boa sim. E agora ele pode se consagrar e decidindo mais um título pro Corinthians, né? Então é um jogo bom de jogar. Eu acho que ele tem que ficar mais perto do gol também, não se desgastar. Para de ficar se desgastando, velho. Tendo um momento aí clínico aí de saúde muito bom. Então tem que ficar ali perto do gol, sem correria. A bola vai aparecer ali porque tem Garro e Memphis, que são os armadores do time. A bola vai chegar e aí é só se consagrar mais uma vez. Rosinei. Craque, realmente. O Roberto, mesmo com esse problema de lesão, né, que tem feito com que ele tivesse alguns movimentos na partida com muita dificuldade, está dificultando os movimentos dele. É um jogador decisivo, um jogador que em outros momentos, mesmo na fase ruim, ele conseguiu em alguns momentos fazer gol, e gol importante. Então, um jogador que tem que estar em campo, hoje tem que ir para o sacrifício mesmo, porque é uma final, e final, como eu falei, final é final, e dentro do clube como o Corinthians, final não se joga, final se ganha, então ele tem que entrar e fazer o seu melhor, como ele vem fazendo sempre. Agora, realmente, ele tem que estar mais próximo da área e as oportunidades que chegar para ele concluir com perfeição, porque ele é um jogador muito definidor. Vamos lá, pra você, Bruno Miliose. Craque, eu acho que o Yuri hoje tem que ser muito inteligente, porque contra o Cruzeiro ele não jogou. Casado, né? Tô. Pra casar, né? Pra casar. Mas tá morando junto. Olha lá. Sim, morando junto. Com a E aí? Isabela, um beijo pra ela. O craque. Como ela chama? Isabela. Que quer dizer? Eu sei que ela chama Isabela. O que ela é? Ela é psicóloga. Psicóloga. E aí? E, craque, o Yuri Alberto, inclusive, fez, Não, né? tô falando do casamento. Mas é verdade, o Yuri Alberto fez psicóloga, ele teve que tratar toda aquela questão e ajudou muito o Eu atacante fiz do psicologia, mas não adiantou, tive que fazer psiquiatra. Teve que ser remédio. Caminho, né? O Yuri, ele tem que fugir um pouco da marcação, porque contra o Cruzeiro, o Jonathan Quem faz grudou compra? nele. Ah, quem faz a compra no mercado? É. Ah, junto, dividido. Vamos junto lá. Você divide com a sua esposa a Passeio de grana? casal, ficar Mas conversando você no divide a mercado. grana com ela? Também, pô. É. Casal moderno, né, craque? Casal moderno faz outra coisa, hein? Ah, é? Não, Não, casal moderno não. moderno, mas nem Olha tanto. lá. É isso. Voltando pra você. Só pra fechar, o Yuri tem que sair um pouco da marcação, porque o Jonathan grudou nele contra o Cruzeiro e não conseguiu jogar. Não conseguiu Boa, jogar. boa. Ele perdeu no corpo e dessa vez ele tem que tentar fugir um pouquinho, talvez pisar um pouco mais atrás, deixar o Memphis assumir esse protagonismo, pra ele pegar a segunda bola, ganhar a bola com mais espaço, porque na parte física não vai dar pro Yuri Alberto hoje. Vamos lá. Qual a ideia dessa torcida hoje? Aí, Thiago! Vai estar com a esposa. Como chama a esposa, Thiago? Juliana! Vai estar com quem mais?
com a Isabela, sua filha, hoje lá. E você vai estar hoje lá no Amazon Prime. Coloca aí, coloca o som da torcida. É tapa na orelha. Vamos lá, Veloso, qual a ideia do Vasco que tem uma torcida incrível e que enfrenta o Corinthians com um campo que é diferente? O cara tem que saber jogar hoje na Neoquímica Arena, porque a bola é muito rápida, O Veloso. campo do Corinthians é bom, o campo ajuda, né? Quem joga futebol, o Corinthians tem um time técnico, o Vasco também. Tem os caras que estão no campo, mas não jogam futebol, né, Veloso? Não joga, mas eu acho que individualmente o Corinthians ainda é superior, leva vantagem. E esse tipo de gramado é bom. E o Corinthians tem um retrospecto bom. Perdeu só um jogo na Copa do Brasil em casa, mas era aquele jogo que poderia até perder, foi para os pênaltis e passou nas penalidades, né? Então o Corinthians vem jogando bem a Copa do Brasil, só tomou 2 gols aí em 8 jogos, né? O Corinthians fez na Copa do Brasil. Então tem tudo para confirmar aí esse bom momento do Corinthians na Copa do Brasil. Bota lá, Thiago. Bota aí, Cascão. É isso aí que vai ter hoje lá. É 90 minutos, irmão. É 90 minutos. Vai estar o Marinho, vai estar lá. Aí, Marinho, abração pra você, pro Paolo, pra Paulinha. Abração pra todo mundo que vai no jogo hoje. Um beijo pro Ricardo Vilar. Aí, Vilar. Ó, meu amigo Ricardo Vilar, eu não sei o nome do filho dele. Veio de Orlando, irmão. Só pro jogo hoje e vai embora amanhã. Cara, É muito Corinthians, o Ricardo Vilar. Qual a ideia? ele vai ser de metrô pro estádio, não? Eu acho que ele ficou do lado do estádio lá. Ah, ficou no hotelzinho ali. Ó, o cara tem $1.000, acabou, né, Veloso? $1.000 é 6 conto. Aí tá fácil de escolher o hotel aqui. né? Tá louco, Veloso? Aí tá fácil. É, tá naqueles Mariote da vida lá, não tem Você Mariote. vai pegar aqui na Vila Sônia o metrô? Quem? Você? Eu vou, não. Não, eu... Ah, Veloso. Você não vai no metrô? Eu tô com medo. Olha lá. Medo? O tempo mudou, né? Tá chovendo. Rapaz, meu coração até palpita. Vamos lá, conta pra mim, Rosinei, a ideia dessa torcida e aquilo que aconteceu contra o Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Paranaense no jogo de hoje contra o Vasco, que é clube grande. O Vasco é clube grande. Rosinei. Tem que tomar muito cuidado com a equipe do Vasco, sim. Mas essa torcida faz a diferença não somente dentro da Neoquímica Arena. A torcida do Corinthians faz diferença em todos os estádios que vai, né? Hoje, mais do que nunca, essa torcida com certeza vai fazer uma festa muito grande para esses jogadores. E isso, craque, traz, né, uma alegria maior ainda para esses jogadores, né? Essa ansiedade também que o jogador tem muitas vezes, né? Antes de uma partida como essa, com a motivação desse torcedor, o jogador coloca isso dentro de campo, né? Coloca isso na hora que o juiz apita ali com vontade, com raça, com vibração, e é isso que faz a diferença no jogo como o jogo de hoje. Essa torcida, esses jogadores hoje bem concentrados, bem focados para poder trazer, né, um resultado favorável hoje dentro de casa e levar essa vantagem para o Maracanã. O time do Vasco é um time bom, time bem qualificado, vinha num momento ruim também no Campeonato Brasileiro, mas fez 2 jogos contra o Fluminense, que foi uma partidaça das duas equipes, tanto do Fluminense como do Vasco. O Vasco foi feliz e passou, então vai enfrentar hoje o Corinthians, um time, né, com qualidade na frente, como a gente já falou aqui dos jogadores que tem à frente, tem que tomar cuidado a equipe do Corinthians. Abração pro Guina aí. Ô, Guina, parabéns que você faz pra nós aí, jogadores. É incrível o que o Guina faz. Dos jogos, de tudo que você faz. Que Deus abençoe você. Diga-se de passagem. Qual a ideia, antes do Bruno Miliose, Veloso, do que pode acontecer com o time do Vasco, daquele jogo irresponsável do Fernando Diniz? O que você pensa disso? Eu acho- Se o Corinthians, se o Dorival Júnior adiantar os 20 primeiros minutos, eles vão entregar. Tá dormindo, irmão? Não, tá comendo unha? Não, se estiver dormindo, você vai no meu camarim. E aí? Eu acho que esse é um dos problemas que o Vasco enfrenta em todo jogo, toda rodada, e principalmente num jogo desse tamanho, né, que vale título. Se o Vasco der esse mole que muitas vezes dá, essa saída de bola, que perde, que entrega, quase perdeu a classificação para o Fluminense com essa saída de bola, o Corinthians pode matar a decisão hoje. O Corinthians marca forte ali na frente. Se vacilar com o Corinthians, com o Memphis, com o Yuri, com o Garro, vai ter problema ali na frente o
o Vasco da Gama ali na parte defensiva, né? Porque o Corinthians é um time que encaixa bem a marcação, o Dorival vai colocar o time à frente para fazer essa pressão alta. E se o Vasco der esse mole ali, eu acho absurdo, né? Se jogar dessa forma, uma final de competição. Mas é a forma que o Vasco joga, é a única forma que o Fernando Diniz tem para jogar com todas as equipes que ele passa e cede essas oportunidades para o adversário. Então, se der mole hoje, pode perder o título hoje jogando em Itaquera. Agora bota o Dorival Júnior aqui. Bota o Dorival Júnior aqui. Vamos lá. O Erdome desgraçado, hein? Até que tá rápido, né? Até que tá rápido. Pessoal lá do Master, lá, e Camila, um beijo pra todo mundo do Master aí. Muito obrigado. Ó, lê, meu querido Bruno Miliose, e comenta em cima e depois Rosinei. O rei de Copas, Dorival Júnior, não é eliminado na Copa do Brasil desde 2016. 32 jogos, 24 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, a última contra o Cruzeiro, quase 80% de aproveitamento, 18 classificações seguidas e 2 títulos, 22 e 23. O que você pensa disso, meu querido Rosinei, depois Bruno Miliose? Ah, é um absurdo, né? É um absurdo os números do Dorival, né? É um cara que realmente conhece muito de Copa. É que ele né? cheira muito, né? Cheira as Copas, né? Principalmente a Copa do Brasil. É um cara impressionante, né? Os números deles é incrível, né? Sabe jogar esse tipo de jogo e tá indo para mais uma final, né? O qual ele pode ser tetra, né? É um cara que tem o conhecimento e naquilo que o Veloso falou, se souber jogar hoje contra o Vasco, se pressionar de forma inteligente, vai vencer o jogo hoje com muita tranquilidade dentro da Neoquímica Arena. Qual a ideia do Dorival Júnior no jogo de hoje em relação ao time que está enfrentando que o Vasco é Cobra Grande? O que você pensa disso, meu querido Bruno Miliose? Craque, acho que a principal diferença entre os times do Dorival e o do Diniz é a parte defensiva. O Corinthians sofre muito pouco e sofreu pouco nos últimos jogos. Já o Diniz, todos os jogos, é um Deus nos acuda. É muito difícil para o Vasco segurar, porque a zaga também não é boa. A qualidade do time do Corinthians é melhor nesse sentido. Então, acho que o trunfo do Dorival para esse jogo vai ser o sistema defensivo, porque o Vasco é um time que ataca e é atacado. Só que quando encara uma boa defesa, não consegue passar. Então, acho que o Dorival sabe disso, está planejando algo interessante para o jogo de hoje. A entrada do Garro como titular para você, Veloso? O Garro a gente viu no último jogo como ele faz diferença, né? Já está mais recuperado dessas... E da moral que ele fez, física, né? Participar do gol e fazer o gol de pênalti, Ele bate né? muito bem na bola, né? Bate bem. Sempre a gente vê uma assistência, uma bola que ele acha um companheiro. Foi na bola parada, mas ele achou lá o André Ramalho no segundo pau. É uma jogada ensaiada, né? Claro. Não é à toa que o André aparece por ali, às vezes é o Gustavo. Então, e ele tem essa capacidade, né, de colocar a bola realmente aonde foi treinado para executar. Ele achou o André ali dentro da área e o gol saiu. Então, ele traz isso com ele, né? Quando ele está em campo, realmente, a qualidade que ele traz de achar um companheiro, de dar um passe para gol. E quando se tem oportunidade de finalizar, ele também ali na meia-lua, aquela canhotinha funciona e funciona muito bem. E o Ranieri, a entrada dele como titular, que já como reserva, porque estava machucado do tornozelo, e quando ele entrou, ele mudou o meio-campo do time do Corinthians, e como titular, não tenho dúvida nenhuma, que é o cara que mais corre, sabe os dois caras que mais correm no Corinthians? Ranieri e Mateuzinho, irmão. Mas craque, realmente o Ranieri, a importância do Ranieri hoje dentro de campo, primeiro que é para ajudar na parte defensiva. É um jogador que, para mim, assim como você já falou aqui também, é um dos melhores jogadores junto com o Hugo e com o Gustavo Henrique, né? Para mim é um jogador que dá essa tranquilidade na parte da frente ali junto com o Maicon, né? São dois jogadores que marcam muito bem e vai ser muito importante para esse jogo de hoje. O jogo de hoje, ao qual o Vasco tem jogadores de muita velocidade, esse jogador vai ser fundamental para proteger os dois defensores do Corinthians ali na parte defensiva do Hugo. Vamos lá, por que você pensa em relação ao Hugo, Bruno Miliose? É um cara muito importante, craque. Ele salvou o Corinthians. Não tem aliança, não sou casado, craque. Tá certo. Não, ainda Se alguém perguntar pra Isabela também, ela vai responder igual você. É a preocupação, né? Ô, craque, o Hugo salvou o Corinthians contra o Cruzeiro de novo. Ele defendeu aquela bola de bicicleta do Matheus Pereira. Melhor você ficar de frente pra tela ali, essa aqui, ó. Você de lado, você e Dorival Júnior de lado, é meio complicado. Ficar na mesma sala, um respira. Né? Não, vai lá, olha aqui pra mim, fala, vai. Craque, sobre o Hugo, é o herói do Corinthians, foi muito importante na semifinal, nos pênaltis. E só um adendo sobre o Ranieri, que o Rosinei lembrou. O Ranieri hoje, caso comece jogando e deve começar, vai ser o único volante que não tá pendurado. Então é um cara pra fazer falta, pra matar contra-ataque, um cara pra salvar o ataque rápido do Vasco. Muito bem lembrado. Isso é importante pro Corinthians, porque é o único que não tá pendurado. Vamos lá, o Cascão,
vamos colocar os pênaltis narrados pelo Hugo. Eu vou perguntar a importância desse cara hoje e do Léo Jardim. Que o Santos, que o Vasco, por exemplo, acho que foi 3 por decisão de pênalti. E esse cara foi monstro, o Léo Jardim. Coloca o Hugo aí pra mim. Canhoto, partiu, se fizer, acabou, parou, bateu, defendeu o Souza! Batida displicente, nojenta! Bateu com arrogância o derrubou! A bola bateu, defendeu o Souza! Herói alvinegro! Cai no canto e faz a defesa! O cara vai se tornar ídolo. Já é. Já é. Mas assim, qual a ideia desse cara dos 90 minutos hoje? Porque pode ter, eu não sei pelo regulamento, desculpa, se empatar os 2 jogos é pênalti direto? Pênalti depois direto. Não Direto. tem prorrogação. Não tem, só na então, meu irmão, Libertadores. esse cara é o cara. Ele é sim, ele já foi importante no jogo nos 90 minutos, né? Como lembrou o Bruno aqui, aquela bicicleta do Matheus Pereira, que ele fez uma defesaça impressionante, né? A recuperação dele. E nos pênaltis, mais uma vez, né? Pegou 2. E ele falou antes que ele ia pegar 2, acabou pegando os 2. Era o momento de decisão ali. Se o Gabigol fizesse o gol, acabava a decisão por pênalti, o Corinthians estaria eliminado. Ele pega o pênalti e vai para os alternados, também faz a diferença, né? Então, é um trunfo que o Corinthians tem, sim. Tem o Léo Jardim do outro lado, mas o Hugo é mais decisivo. Rodinei! Craque, o Hugo. Olha lá, Rodinei. É impressionante. Pode ler, Rodinei. Nasce um Lê ídolo. pra esposa. Como chama a esposa? Vanessa, Vanessa. beijo. Um beijo pra você, gata. E aí? Nasce um ídolo, né? Números de Hugo Souza em defesas de pênalti pelo Corinthians. 33 pênaltis enfrentados, né? 10 defesas, 6 em disputas, 30% de aproveitamento, né? 0,3 classificações em 3 disputadas. 3 classificações e 3 disputados. O cara é monstro, hein? É monstro. É impressionante os números do Hugo. Já é realmente um ídolo aí, né, vestindo a camisa do Corinthians, um jovem goleiro, né, com uma experiência já é um grande líder ali, demonstra nas suas entrevistas. E ele é fundamental hoje, é muito Liderança. importante. Exatamente, uma liderança hoje no grupo. É muito importante, assim, o Hugo também tá com cartão, tá pendurado, né? Não pode ficar de fora, não. Não pode ficar de fora de Não jeito pode ficar de nenhum. fora. É o jogador que a gente mais teme em ficar de fora, então muito cuidado, Hugo, hoje dentro da partida, porque você é um jogador fundamental para o Corinthians em busca desse título. Pode falar, velho. Até porque hoje não vai para pênalti, né? Não. E pode ir lá no Maracanã. É o segundo jogo. E lá ele tem que estar. Não tenha dúvida. Tá. Qual a ideia do time do Vasco, do Fernando Diniz, pra você, meu querido Veloso, e do Léo Jardim, que foi 3 vezes pra classificação, que é um baita goleiro também? O Jardim é bom goleiro, só que não está no patamar do Hugo, né? O Hugo realmente é o goleiro que está sendo convocado para a seleção, vai estar na Copa do Mundo, como um dos 3 goleiros, é outro patamar. E o Hugo realmente, tecnicamente, é muito superior, tem uma envergadura maior, tem toda a agilidade, toda a técnica. E o Hugo evoluiu. O Hugo que chegou no Corinthians hoje, ele conseguiu evoluir. Mesmo jogando bem vários jogos, a reposição do Hugo melhorou muito. Aquela batida da bola com o pé, e tenho certeza que ele trabalhou muito. Eu vi no último jogo, o Cássio fazia uma saída espetacular, um passe, um lançamento aí de mais de 50 metros, o Hugo respondia imediatamente do outro lado. Então, acho que essa é uma característica principal do Cássio ali nessa saída de bola, que o Hugo já conseguiu também ter essa característica, e hoje é importante quando tem a bola, consegue dar um passe longo de 60, 70 metros, que ele trabalhou e hoje também faz isso com perfeição. Falar, quem tá jogando muita bola nesse semestre é o Mateuzinho, irmão. Esse cara calou minha boca. Os 2 laterais. Não, os 2, né? Vou Dois. falar primeiro do Mateuzinho, depois eu vou falar do Matheus Bidu. O Mateuzinho hoje é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. O que esse cara tá jogando, o que ele tá correndo, o que ele tá em disposição. Queria que você falasse sobre isso, Rosinei.
Craque, como eu falei, o Mateuzinho hoje realmente é um dos melhores laterais, né, do Brasil. Né? E ele entendeu muito, muito mesmo o que é jogar no Corinthians, o que é jogar no Corinthians, o que é entregar o futebol vestindo essa camisa. Né? Ele, como corintiano, entendeu muito rápido isso, né? Sofreu as críticas ali, em alguns momentos perdeu um pouco o equilíbrio, depois retomou esse equilíbrio, né? Focou somente em jogar futebol, focou, acho que também a chegada do Dorival nesse sistema e modelo de jogo ao qual o Dorival implementou nessa equipe do Corinthians facilitou muito para ele, né? Hoje é um jogador que ele defende muito mais do que ataque. Quando ele chega no ataque, ele chega com muita qualidade e perfeição para fazer os passes para os atacantes, para os meias. Então, hoje realmente o Mateuzinho evoluiu e evoluiu muito. Bruno Milhões, o Matheus Bidu, para você, que por sinal, para mim, o Corinthians passou para a final graças a Matheus Bidu. Foi o cara que escolheu o jogo, foi o cara que foi para dentro, quase faz o gol de bicicleta. Nem precisaria ter ido pro pênalti. Fez o gol de cabeça, está sendo um dos melhores jogadores do Corinthians e deitou no Palmeiras aí. Bruno Milhões. Tinha aquela história, ainda tem, de que o Bidu sabe atacar, não sabe defender. Eu acho que isso mudou um pouco. O Bidu nos últimos jogos também foi consistente defensivamente, além de fazer os gols decisivos que ele fez, por exemplo, contra o Cruzeiro. O Dorival chegou a utilizar ele como um meia na frente, né? Colocava o Angileri atrás e o Bidu na frente. Não precisa mais, é um sinal de que o Bidu melhorou defensivamente e hoje vai ser muito importante, porque o ataque do Vasco é muito rápido e o Bidu também para fazer essa recomposição defensiva do Corinthians. Vamos lá, então. Para todo mundo que está ligado aqui, presta atenção. A gente vai colocar uns gols para vocês também. Para você, quem ganha a Copa do Brasil? Corinthians. Para mim, o Corinthians. Para mim, o Corinthians também. Também acho que está na mão do Corinthians. E a gente, isso não é falta de respeito com o Vasco, hein? Porque se tem um cara aqui, paulista, caipira, de Santo Antônio de Posse, que ama o Vasco, sou eu. Eu adoro o Vasco da Gama. Sério, fez uma cirurgia lá no Hospital São Luís, em Campinas. Muito obrigado ao Hospital São Luís, tanto de cá como de lá, de Campinas. Já tá tudo bem com o meu irmão, fez uma fimose. Ah, isso aí é tranquilo. Isso aí é rapidinho, né? Fimosinha. Isso é rapidinho, João. Logo, logo vai estar tudo bem. Vamos lá. O que é que você falou no meu ouvido, Cascão? Ah, vamos botar o áudio aí. Antes do áudio, conta o que aconteceu. Que, por sinal, parabéns, Gagliotti. Parabéns de você ser o melhor presidente da história do Palmeiras e não está a favor do golpe. E você, hoje, está do lado do Paulo... Buozzi. Que é o vice da Leila, né? Que é o vice da Leila. Parabéns. E rachou. Tá rachada a parada aí. Vamos lá, coloca o áudio. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres. Mikael, 5 milhões de dólares. Jeff Té, era ridicularizado na Escócia. Aí, Emi Martinez descobriram um jogador na Dinamarca, na Suécia. Maurício, 70 milhões de reais. Sabe quanto custou o Carrascal? 12 milhões de dólares. Sosa, 18 milhões de dólares. Facundo, 14 milhões de dólares. O Palmeiras não nasceu de 10 anos para cá. O Palmeiras nasceu há 100 anos. O Palmeiras é campeão há 100 anos. Não foi a Crefisa que descobriu o Palmeiras. Foi o Palmeiras que fez a Crefisa. Essa gestão é incompetente. Leila, você tem que amar o Palmeiras, não a você. Você ama você. E menos empáfia, menos arrogância e mais humildade, mais competência. Nós somos tetra vice-campeão, gestão perdedora. Agora, e aí, tem uma coisa... Eu não gosto da presidenta do Palmeiras, mas ela tem um lado, você vê, ela deixou ele falar. Não interrompeu, né? Escutou, né? Absorveu as críticas. É duro você ser criticado. Eu sou criticado todo dia, irmão. Os caras acabam com a minha vida todo dia. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E aí, ela respondeu.
Mas esse conselheiro que veio aqui me ofendeu a minha gestão, ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? Covarde. Covarde. O que você faz na vida, meu filho? O que você faz na vida? O que você faz na vida? Nada, nada. Então você é um fracassado. Que você não faz nada é um fracassado. A Crefisa veio para o Palmeiras quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro para absolutamente nada. A minha gestão, a gestão do presidente Leila Pereira, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita, as maiores receitas, mas isso não interessa. O que interessa é um clube quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como ganhou em 2012, entendeu? E logo em seguida, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu sempre fui extremamente sincera, mas com muito respeito. Eu não vou aturar desequilibrados aqui nesse microfone. Se me ofender, vão ser processados judicialmente. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Para mim, a fala do José Corona, ele disse aquilo que ele pensa. Ele não faltou com respeito, no meu entendimento. É uma crítica. Ele fez uma crítica. Sim. E outra coisa, quem não absorve crítica não pode estar no meio do futebol. Essa é a grande verdade. Ninguém tira os méritos da Leila. Pelo menos eu, vai. Eu torço para perder bola de gude. Eu torço para perder par ou ímpar. Jockey pô, o que é isso, jockey pô? A pedra, papel, eu jogo com o Júlio, sempre perco. Aí é o seguinte, aquilo lá que eu joguei pô, pedra, papel, tesoura, eu não sabia o que era isso. A verdade é o seguinte, e aí, cara, foi uma crítica que ele fez de 700 milhões, que não ganhou, 4 vices, que um time como o Palmeiras não existe na administração dela, mas ela acha que o Palmeiras existe, não de 1914. Ela acha que vise depois da Crefisa, e não é verdade. E querer o terceiro mandato, isso é golpe pra mim. Agora, ela é competente pra caramba, mas não absorveu a crítica. Veloso, ídolo do Palmeiras. Eu também não vi nenhum tipo de ofensa pessoal à presidente do clube. Houve uma crítica com argumentos, né, dizendo que realmente esses 2 últimos anos do Palmeiras foram 2 anos em que o Palmeiras só ganhou um Campeonato Paulista, apesar de todo o investimento. Nunca o Palmeiras investiu tanto numa temporada como nessa temporada. Com jogadores medianos, é verdade. O Palmeiras gastou muito e não trouxe... Mas você falou uma coisa importante. Trouxe jogadorzinho pé de rato. Um monte de pé de rato. Um monte de pé de... Olha o Flamengo. Totalmente diferente. Um investimento totalmente diferente e gastou bem menos que o Palmeiras. Então a gente tem Sousa e Facundo, 150 milhões de reais para 2 jogadores que são reservas do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras precisa rever, e essa crítica, ela é construtiva, no sentido de cobrar que contratações sejam feitas de acordo com a grandeza do Palmeiras. O Palmeiras não pode contratar jogador pagando o que paga para ser reserva, para assistir os jogos como a gente assiste em casa. Contratou um jogador por 150 milhões machucado, tem que fazer cirurgia, irmão. Com relação ao Paulinho. Tá recuperado Paulinho. E não tá recuperado ainda. Então, eu acho que foi uma crítica que foi feita sobre a atual gestão do que está acontecendo dentro de campo. Não é nenhum tipo de ofensa a presidente do Palmeiras, né? E agora, com relação ao mandato, o terceiro mandato, o Estatuto do Palmeiras já foi alterado. Quando o presidente Paulo Nobre assumiu, ele pôde ter 2 mandatos. E o mandato naquela época era de 2 anos. Então ele ficou 2 mais 2. Na época do Gagliotti houve uma mudança no Estatuto. 3 mais 3. Que aumentou para 3. O Gagliotti, o primeiro ficou 2, o primeiro mandato depois dele foi eleito para 3, ele ficou 5. E a Leila já pegou essa fase da mudança. Já está, vai ficar 6. Ela vai ficar 6. E ela quer ficar 9. O que seria correspondente a 3 mandatos do Paulo Nobre daquela época. O que ser isso Agora querer ficar no poder, né? Mais 3 para ficar 9. É gostoso ficar famosa, né? Ela quer ficar 9. Tá errado. Já teve uma mudança do estatuto
E acho que não cabe ficar mudando o tempo todo, até porque hoje ela é presidente para ter mais 3 anos à frente do Palmeiras. Parabéns, Veloso. Bruno Milhose. Craque, sobre essa questão do estatuto, a Leila falou sobre isso também nessa reunião, né? O que a Leila falou? Ela tentou se defender dizendo, se os conselheiros são vitalícios, por que vocês estão reclamando de uma extensão de mandato? Vocês não veem o que acontece no Real Madrid, que o presidente está lá há muito tempo e tem muito sucesso? Tentou justificar essa movimentação. Nossa, ela quer comparar ela com o Fiorentino Pérez. Foi a argumentação dela, foi o que ela falou. Nossa, que coisa, hein? Que máscara, hein? E só para destacar, craque, o José Corona, ele é filho do Sérgio Corona, que foi diretor de futebol do Palmeiras na segunda academia, época de 72, 73, uma figura que está há mais de 20 anos como conselheiro. E é palmeirense desde nascença, né? E também disse que vai processar a Leila por ter chamado de covarde. De covarde e desequilibrado, né? Isso. O que falaram aí, que gritaram aí no Twitter? Então vamos lá, então. Vamos pro inferno todo mundo, tá certo? Muito... juro por Deus, cara. Eu só não vou gritar, eu só não vou falar porque eu tô calmo hoje. Porque se vocês não estão assistindo o Dono da Bola, os caras que trabalham aqui, é uma falta de humildade por parte das pessoas. Parabéns a vocês todos. Eu quero que vocês se explodam. E quando vocês perderam o emprego, foi o Neto que me mandou embora. Mas por que eu mandei embora? Tchau. Por que eu dei tchau? Por quê? Tchau. Por quê? É isso que eu falo pra vocês. Então, arte da guerra. Esse ano, quem vai dizer? Um beijo pra você, Ricardo da Adidas. Um beijo no seu coração, tá bom? Fica com Deus aí. Tamo junto e misturado, né? Pras coisas boas não convida nós. Só convida só pro choque. Aí, pras coisas boas é Diego, Denilson. Aí nós vamos só no choque. A CESP, a todos os radialistas e jornalistas que votaram em mim. Tá aqui, ó, esse prêmio incrível pra minha família, pros meus companheiros, amigo Veloso, Cascão, Bruno, Rosinei. Isso aqui é um orgulho, a gente ganhar um prêmio como esse, como ex-atleta, né? Porque há uma visão, muitas vezes, preconceituosa em relação ao que se pensa de ex-atleta, né? E aí a gente não pode deixar de dizer que todo mundo tem o direito de trabalhar. Aonde, eu não sei quantos eu tenho, mas é muito importante você ganhar, né? É assim que eu penso. Vamos lá, coloca aqui a invasão de 76 aí, Thiago, vamos embora. Ano que vem completa 50 anos essa invasão, coloca lá. Que foi contra a equipe do Fluminense, né? O Russo fez o gol. Aí nos pênaltis, Tobias arrebentou. Tá aí, ó, Zé Maria, monstro. Ó, dá uma olhada. Isso em 76, hein? Todo mundo de Kombi, Fusca, ônibus. Tá aí, ó, TV Cultura. Olha só se tem outro time no mundo que faz isso. Ó, tá tendo Mundial aí, não tá? Acho que não tá tendo jogo lá, parece que foi cancelado, né? Sabe quantas pessoas levaram em 2 jogos? 15 mil. 7 mil num, 8 no outro. Eu não sei. Agora, parece que o jogo foi cancelado. Tá aí, ó. Aí, ó, TV Cultura. A Sport TV também, Cascal? Fez? Porque a Sport TV não existia na época. Ah, tá. Não é Sport TV? Rena TV. Rena TV. O cara enganou eu, hein? Rena TV, hein? Eu pensava que era Sport TV. O que foi, Gascal? Vamos pro break, então, Gascal. Vamos embora pro break, então. Vamos lá, vamos mostrar a importância, donos da bola 7K Bet, da trajetória do Corinthians em relação à Copa do Brasil, que é a final, o primeiro jogo da final hoje, na Neoquímica Arena, às 9h30, e eu estarei lá pela Amazon Prime, com o Galvão Bueno. Vamos lá, coloca a campanha, Cascão. Mateuzinho enfiado de bola na grande área, bolão pra Thales Magno, bateu pro meio, Hector Hernandes, no alvo!
domina no campo de ataque, o time do Corinthians, mas vem Timão, abertura para Yuri Alberto, vai para dentro da grande área, tirando o zagueiro, vai fazer o gol, bateu, lindo, 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 O time do Corinthians, ele não ataca, ele não tem um ataque. O número mostrou isso, né? Falo já já. Mateuzinho no cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Corinthians! Faz a dupla de Ayrton com o Romero. Yuri Alberto, cruzamento, toque de cabeça, olha a chance do gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Corinthians! O Garro vai para a cobrança, o Corinthians ganha por 1-0, quer o segundo gol, olha a bola na área, o toque de cabeça, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Zagueirão falhou, sobrou para Mateuzinho, cruzou na boca do gol, entrou, Guinegão bateu! Gol do Corinthians! Guinegão para o Timão! Aí pegou a habilidade ali na frente do Zapelli. Vitinho entrou bem no jogo, fez o toque, olha a chance, vai pintar o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! É do Corinthians! Guinegão! Bate daqui, bate dali, pega daqui, pega dali. Mas repito quando disse que entrou muito bem, porque a jogada começa com o Vitinho. Entrou muito bem no jogo, Guinegão faz o segundo. Agora se aproxima realmente da semifinal. Aí o Corinthians recupera a posse de bola. Guinegão botou na frente, olha a chance, olha o gol, driblou, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Carrilho cruza na área, Memphis entrou, Caçapa! Cruzamento alto na boca do gol, segundo pau, passou por todo mundo. André Ramalho tocou nela, sobrou viva na área, desvio. Caçapa! Gol bendito, gol aflito, gol do Timão. Vamos lá, amanhã tem Donos da Bola, daqui a pouco, Melhor da Tarde com o Léo Dias, com a Cris Flores e com o Thiago também. Até amanhã, hein, Veloso? Até amanhã, bom jogo pra você. Corinthians, hein? Bom trabalho. Corinthians amanhã, hein? Corinthians amanhã aqui. Vai secar nós não, hein? Não vou Termina não. o programa aí, vai. Ó, quero dizer que às 4 horas sai o trem o metrô Vila Sônia. Vou de metrô? Com destino a lá Itaquera, estação Itaquera. Você acha que eu vou de metrô? Eu acho que... Tô com medo, meu. Você acha que eu vou? Meu passado é uma